bônus ultrapassado. Era para ter começado, né? Bom dia a todos, seja bem-vindo à casa do Senhor, para se louvar e agradecer esse Deus grande, imenso e misericordioso para conosco, né? Vamos ficar em pé para tentar despertar mais ainda. Vamos orar em direção ao nosso Deus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa. O Senhor já nos concedeu o privilégio de acordar, de chegar até aqui com os irmãos, para aprender os teus conselhos, que é a tua palavra. Graças a Deus, ó Deus, o Senhor tem nos dado livramento, tem nos dado sustento, tem nos dado, Deus, todas as coisas que, como diz a tua palavra, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Perdoa-nos pelas nossas falhas, nossos pecados, cuide dos louvores, Senhor, que o Espírito Santo venha sempre falar ao nosso coração, Senhor. E peço a Deus, Senhor, ajuda-nos nessa manhã para a gente louvar e agradecer o teu santo nome. Aqui essa zoada, Deus, não venha atrapalhar o andamento deste culto. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Tem alguns avisos. O departamento de missões, os irmãos sempre vê. Se tiver alguma contribuição, por fim, se não tiver, à noite, possa trazer. Ok? Assistir voluntários, os irmãos sempre sabem. O quarto missionário, os irmãos aí também, aqui no Brasil. Minha aqui de Portugal, fora do Brasil. Despedindo aí de uma rede especial também, né? Os irmãos venham sempre orar pelo pagamento do empréstimo, né? Do terreno. Graças a Deus até que o Senhor tem abençoado os trabalhos nas congregações de Aroeiro, primeiramente, e a alma seja alcançada, né? Para a glória do nosso Deus. Também formação política, né? Também quem aqui é pelos pastores, os líderes, né? Os irmãos estejam orando por cada pastor, né? Escola Bíblica Dominical, pastor Expedito, vai ser uma bênção. Logo vai ser o batismo aí dos irmãos. Os aniversariantes, está vendo aí, ó? Livramento. Estou sentindo saudade daqui, já veio cantar. Adriana, dia 27, e Edivan. O Edivan já está ali. Depois Gustavo. Informação aí, ó, do batismo, como falei agora há pouco. Já está confirmada aí essa data. E o horário aí, os irmãos já esperam aí também. Baixa o valor, R$35. Qualquer coisa é só falar com o pastor Expedito e ele ajeita aí. Propósito de fé, como falei aqui do terreno, os irmãos sempre estejam atentos. Isso aí já é para você estar atualizado. Já orei em direção ao nosso Deus. Vamos cantar e louvar nosso Deus. Primeiro aqui, irmão Enzo, Dona Jerusa. Vai dividir 2 varões de guerra ali. Falar aquela vez. Domingo eu fui, fiz meus problemas foram.
ler a palavra de Deus, se encontra em Josué, capítulo 8, versículos 10 a 17. Convido o jovem cristiano, posso fazer sim essa leitura. Josué, capítulo 8, versículos 10 a 17. Boa noite, amada igreja. Bom dia. Vamos ler Josué, capítulo 8, versículo 10 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo e subiram ele aos anciãos de Israel, diante do povo contra ele. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Araí. Havia um vale entre eles, e aí tomou também uns 5.000 homens, e pôs entre Betel e aí e em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite ao meio do vale, e sucedeu que, vendo o rei, aí ele e os homens da cidade apressaram-se e levantaram-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante dele, e fugiram pelos caminhos do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Versículo 17. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Senhor nosso Deus eterno Pai, muito obrigado por ter esse privilégio de estar nesse culto, que seja um culto abençoado e podemos entender a palavra do Senhor esse dia. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez, desta feita para os dízimos e ofertas, hino do cantor cristão 324. Enquanto louvamos, os diáconos irão passar recolhendo assim as ofertas dos irmãos. Irmão Jerônimo, irmão Luiz, irmão Maria, José. Hino 324 do cantor cristão. Só lembrando, né? Quando alguém quiser ofertar uma Pix, temos o QR Code ali atrás, tá bom? Vamos louvar.
Deus seja louvado. Vamos orar hoje. Oração pelos dízimos e ofertas. Bom dia, amados. Amém. Oramos. Santíssimo Deus, eterno Pai, glorioso Deus, único e suficiente Deus, a quem devemos honra, glória e majestade. Abençoe os dízimos e as ofertas depositadas em tua casa, Senhor. Que seja usada da melhor maneira possível ao teu favor. Graças a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, eu não posso deixar de contar. Se eu deixar de contar, eu não sou Francisco, né? Não pode deixar de contar. Sexta-feira, isso aqui é testemunha, passou por lá e me viu. Deus me deu um livramento tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Podia não estar aqui mais agora e podia estar na cama do hospital. Bom, aonde estaria só ele sabe, mas a grandeza dele é em excesso na nossa vida. Eu desci na ladeira do bosque aqui, São José da Mata, eu desci na ladeira do bosque. Quando terminou de descer, chegou num ponto, uma curvinha, o pneu dianteiro estourou do caminhão, carregado, muito pesado. Se tivesse estourado descendo na ladeira do bosque, Deus Todo-Poderoso é sem palavras. Agradeça a Deus. Você não está vendo o que está perto de você. Você não está vendo o que está para acontecer com você, mas Ele está vendo. Você não sabe o que tem pela sua frente, mas Ele sabe. Você não mede as consequências das coisas que lhe cercam, mas Ele mede. Ele conhece tudo, sabe tudo e é dono de tudo. Ele podia ter deixado acontecer? Podia. Mas qual é o pedido que nós fazemos a Ele? Nos ajude, nos proteja, nos cerque, nos guarde,
Acampe, Senhor, seus anjos ao nosso redor. E Ele vai fazer o quê? De acordo com a vontade dEle, cumprir. Cumpre com todos, Chico. Oh, gente, eu não posso responder. Essa pergunta tem que ser feita para Ele. Você é melhor do que os outros, Chico? Eu acho que eu sou pior do que todos que estão aqui. Mas a misericórdia dEle e a graça dEle é estendida sobre todos. Se Ele quis me dar sexta-feira, quem sou eu para dizer que não? E agradeço muito. A mensagem. Esse louco aí veio boa. Olha. No poder de Cristo, mestre. Um filho. Como? Filho. O que ele fizer está bem feito. Mas eu desejaria mais uns dias de vida. Eis, guarde Francisco. Então, tem que, olha, se eu não tivesse que dizer a vocês aqui, não seria Francisco. Então tenho que dividir os irmãos. Tenha fé, confie. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Nós vimos, faz essa leitura, Lucas capítulo 6, versículos do 1 ao 11. Temos a palavra do Senhor, Lucas capítulo 6, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, no sábado, passando Jesus pelas searas, seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns fariseus lhe disseram: por que fazes o que não é lícito aos sábados? Respondeu Jesus: nem ao menos tende líquido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, comeu os pães da apropriação e os deu aos que com ele estavam. Pães que não era lícito comer, mas exclusivamente era o sacerdote. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em um sábado, entrando ele na sinagoga, ensinava. Ora, achava-se um homem cuja mão direita estava ressequida. E os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de achar do que o acusar. Mas ele, conhecendo os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta e vem para o meio. E ele se levantou-se e permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parecer? É lícito para o sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida que estabeleceu? Então todos disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quando ao que faria a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, que nós te agradecer, Senhor, por esta manhã de domingo. Obrigado, Senhor. Que nada venha atrapalhar aqui, Senhor, nesse momento, que venha a tua palavra, venha aprender de ti, Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas que estão no mundo, porque um dia muitos de nós também estávamos ali, Senhor. Pela tua bondade e misericórdia, o Senhor nos resgatou. Então, a gente entende, Senhor, que eles estão cegos, perdidos, Senhor. O Senhor tem misericórdia deles, assim como teve de cada um de nós. Perdoa nossas falhas, pelo nosso pecado. Pedimos por aqueles irmãos que estão enfermos, os que estão desanimados, os que estão visitam nesse momento, os que estão gratos a Deus. Que seja aqui para o rival do teu nome. Perdoa, Senhor, por nossas falhas,
dos nossos pecados. Assim oramos por meio de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, glória a Deus. Esse é o momento do culto infantil. Não tem a idade aqui, mas até quero. Mas todo mundo, né? Vai perder, vai. Jovem também. Muito bem. Enquanto o jovem sai, convido o irmão Diego para nos edificar por meio da sua palavra, a palavra de Deus. Alguém pode chamar está vindo aí. Então que os irmãos estejam bem atentos a este momento. Direcione seu coração, a sua mente, a palavra de Deus, para que possamos crescer espiritualmente no conhecimento do Senhor através de sua palavra. Irmão Diego. Bom dia, amados. Graças a Deus, amém. Deus seja louvado por tudo. Nós vamos estudar um pouquinho a palavra do nosso Deus. Vamos meditar um pouco. Essa semana passada, quando o pastor pediu para a gente trazer a mensagem, eu e Ricardo vai trazer à noite. E aí ele disse: não, deixa eu ir de manhã. Eu estava lendo esse livro aqui. E eu queria comentar com você do livro, e aí na escola dominical mais apropriada para a gente trabalhar nessa maneira aqui, né? E aí eu queria essa manhã exatamente trabalhar em cima desse livro aqui, bem interessante, algumas passagens. E é um livro do pastor Hernandes Dias. Acho que quase todo mundo conhece o pastor Hernandes Dias. Presbiteriano, sempre está aqui na Associação Cristã, fazendo a leitura todos os anos, então acho que a maioria conhece, né? E eu tenho, sei lá, uns 20 livros do pastor Hernandes Dias. Então, eu gosto da leitura, muitos livros, mas devidas ressalvas, né? Tem que saber ler. Não é o caso desse livro, esse livro aqui é um livro, mas quando a gente vai estudar escatologia ou alguma coisa Hernandes Dias, a gente faz as devidas filtragens, né? Mas que é um livro normal, né? E nós vamos trabalhar. Vamos orar primeiro. Grande Deus que nos graciou por mais uma oportunidade de podermos compartilhar Deus, a tua palavra com os irmãos. Possamos ter uma manhã boa, proveitosa, como podemos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor tem deixado para nós na sua palavra. Possamos viver, ó Deus, tua vontade todos os dias. Assim oramos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema desse livro aqui é Vida, a Grande Escola de Deus. É um livro, parece ser grande, mas não é tão ruim de ler, difícil, porque ele foi dividido em duas partes, vou mostrar para vocês, e aí acabou que ficou tranquilo de ler. A vida, Hernandes traz essa abordagem que Deus usa a nossa vida, a nossa caminhada até a eternidade como uma grande escola, onde Ele vai aproveitar as oportunidades, as circunstâncias, as situações para nos ensinar várias coisas durante a nossa vida, né? Por isso que é uma escola. Ele vai trabalhar essa ideia de que a vida é uma grande escola onde Ele vai nos instruir e nos ensinar várias coisas ao longo da caminhada como cristão. E aí é interessante que ele faz exatamente uma abordagem como uma escola secular, né? Normalmente nós temos uma escola, um professor e livro, né? Matérias, isso é o que resume uma escola qualquer, né? E aí Hernandes traz exatamente essa ideia de que a vida, como o tema do livro diz, é a escola, esse ambiente onde nós vamos ser instruídos. Ele traz Deus como professor,
grande professor dessa escola, e ele vai trazer a Bíblia como livro, texto, o livro base dessa escola. Então, por isso que ele faz essa analogia, né? Porque exatamente ele quer trazer essa ideia de a nossa vida como sendo esse campo escolar, Deus como sendo o professor e a palavra de Deus como sendo o livro que nós vamos estudar durante toda a nossa vida, nossa caminhada cristã. E aí, ele vai mostrar que Deus, a gente vai ver isso aqui, bem direitinho, ele vai mostrar que Deus como sendo esse grande professor, ele vai nos ensinar exatamente através de experiências, através de alegrias, de dificuldades, provas. Numa escola, como qualquer escola, temos provas para fazer. Então, todo aluno na escola, ele estuda, ele é provado, e aqui também a gente vai abordar exatamente essa ideia de provas. Deus usa as provas, dificuldades, e aí ele mostra, nós vamos ver que é até mais através das dificuldades que Deus trabalha na vida dos cristãos. Até mais através das dificuldades do que através das alegrias e das bênçãos. E de fato isso é verdade. Nós temos uma tendência maior de nos acomodarmos quando estamos numa situação tranquila. Tranquilidade, a falta de problemas parece que nos acomoda e a gente evolui menos num ambiente assim. Quando estamos com provas, situações mais difíceis, a gente tende a se aproximar mais de Deus. Aí eu vi Chico falando aí na abertura, contando uma experiência dele, num caminhão, o caminhão dele que estourou, que deu. E aí é um dos pontos que eu queria abordar, eu já vou antecipar, aproveitando o que ele falou, e o livro vai enfatizar exatamente essa ideia de experiência, que é o que Chico trouxe aqui, uma experiência na vida dele, E uma experiência, o livro vai dizer que uma experiência só faz sentido, uma prova, uma tribulação, se ela for analisada e interpretada à luz da palavra de Deus. Porque senão vai ficar uma experiência como uma experiência qualquer, uma prova como uma prova qualquer. Mas você vê que quando o Chico veio contar a experiência dele do caminhão que estourou o pneu, ele conta a experiência do pneu que estourou, mas ao mesmo tempo ele consegue enxergar que foi a providência de Deus naquela situação. E ele consegue fazer exatamente essa ligação de que Deus estava envolvido ali, que Deus protegeu ele, que Deus teve uma participação. Ele consegue interpretar uma circunstância, uma experiência à luz da palavra de Deus. Senão vira uma simples circunstância, uma simples experiência. Porque chegar aqui e dizer, ele desceu na ladeira e Deus estourou, certo? Se isso aí não for interpretado considerando a palavra de Deus, não sei. E aí a gente faz essa abordagem. A gente precisa ter essa experiência. Mas, voltando, esse livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele nos vai exatamente falar dessa ideia de a escola como sendo a nossa vida, Deus como sendo o grande professor dessa escola, e a Bíblia como sendo o livro que vai ser utilizado nessa escola. Na segunda parte do livro, Hernandes Dias trouxe 25 personagens bíblicos. Por isso que o livro não é tão lindo, porque a primeira parte, a segunda parte, que é onde ele trata essas 25 pessoas, não necessariamente você tem que exaustivamente ler as 25 histórias, Você pode escolher ou ler devagar, Mas a Hernandes vai trazer 25 pessoas e vai mostrar que essas pessoas, uns foram aprovados, vamos dizer assim, nessa escola, e outros foram reprovados. Exatamente porque receberam a instrução, muitos, e não quiseram obedecer, não quiseram seguir as instruções que Deus trouxe ao longo da sua vida, Ele vai mostrar, por exemplo, Caim, que foi reprovado, Eli, o sacerdote Eli, na criação dos seus filhos, foi muito negligente. O rei Saul, ele mostra que o rei Saul também não foi aprovado, Aquele jovem rico não foi aprovado. O próprio Pedro, ele mostra, aí Pedro já é um pouco diferente, ele mostra Pedro sendo reprovado, mas depois sendo aprovado, E aí ele vai mostrar pessoas como Jó, que foi aprovado, Ele vai mostrar Joquebede, que foi aprovado também,
mas Joquebede foi aprovado. Noemi, o rei Davi é parecido com Pedro, né? Aquelas lanças, mas foi aprovado. Daniel é um exemplo de uma pessoa que foi aprovada. E aí ele vai discorrer sobre a vida de 25 pessoas, personagens bíblicos desse livro. É bem interessante. Eu trouxe esse exemplo aqui só para mostrar a vocês mais ou menos como é o livro. Então o livro é dividido em duas partes dessa maneira. Quem quiser depois também comprar um livro. E é exatamente isso que o livro quer trazer: incentivar os leitores a refletir sobre a nossa jornada como cristão, nossa caminhada cristã, né? E a gente possa extrair de experiências, de provações, aquilo que entender como Deus está trabalhando em nossas vidas, né? E assim, óbvio, se o tema é a vida como uma grande escola, a gente tem que se aprovar, chegar um dia diante de Deus aprovado, né? Os nossos galardões aprovados, como a gente vai ver aqui, como o ouro passa pelo fogo, as impurezas saem e o ouro é refinado, né? E é isso aí. Então eu quero começar exatamente falando da primeira parte, que é a escola. Ele começa o livro com 3 capítulos. O primeiro capítulo ele vai falar da escola, esse ambiente que é a vida. Depois ele vai falar de Deus, como professor. No capítulo 3 ele vai falar exatamente da Bíblia, da palavra de Deus, que é o livro que a gente deve nortear a nossa vida, né? Então a escola, vamos começar pela escola. A ideia de escola que a Hernando Lopes traz, eu vou ler algumas passagens. Com certeza ele escreve melhor do que eu, então é melhor ler ele. E aí, só para a gente entender, isso aqui é logo um prefácio do livro dele. Logo no início, ele vai elaborar o livro para a gente ter uma ideia. E ele começa dizendo assim: que a vida é uma escola e que todos nós estamos matriculados na escola. E é interessante porque ele traz exatamente essa ideia de que nessa escola você não tem a opção de ser ou não matriculado. Nós já nascemos matriculados na escola. Não é como uma escola normal, onde a gente se matricula se quiser, aqui não. E ele diz que, como estudantes dessa escola, nós permanecemos como aprendizes até o fim. A gente nunca é diplomado enquanto vivemos. E de fato, até Deus chamar a gente, nós estamos nessa escola matriculados, aprendendo, errando, caindo, se levantando. Isso aí não tem como a gente ser diplomado. Ninguém recebe um diploma. Deus está diplomado, não precisa mais se esforçar para nada, Deus não precisa mais observar a palavra de Deus, não precisa não tem essa opção, né? E ele disse que nessa escola não há alunos faltosos nem repetentes. Ninguém falta aula. A aula aqui é todos os dias. Hernando vai dizer que nessa escola, essa escola funciona 24 horas por dia. Não tem turno. 7 vezes por semana. E é assim. Né? E por que não tem alunos repetentes? Tem alunos reprovados. Repetente não tem. Porque a gente só tem uma vida. Não tem outra chance. Não tem como você chegar com 70 anos e dizer: eita, eu queria voltar para corrigir isso, fazer diferente, viver. Não tem mais. Ou você faz logo bem feito, ou não faz. Então não tem como a gente ser rematriculado na escola, repetir, não, vamos ter uma segunda chance. Não tem uma segunda chance. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com como estamos caminhando, como estamos conduzindo nossas vidas. E ele vai dizer que nessa escola os alunos aprendem mais rápido do que outros. Ele diz que tem alunos que quebram a cabeça, não aprendem nada na caminhada cristã. E é verdade. Tem crentes com 30, 40 anos de evangelho que pararam dando problema para a igreja. Problemão para a igreja. Desde que entrou até morrer, foi um problema. Eles não aprendeu nada. Aluno reprovado. Pronto, saiu. É verdade. Outros aprendem mais rápido. Né? E ele diz que nessa escola, a
escola tem mais a ver com as lições colhidas das experiências da vida do que com a performance intelectual. Nessa escola da vida, não interessa muito se você é um intelectual. Não necessariamente você precisa ser uma pessoa com grande conhecimento, até porque Deus chamou, você vai ver na palavra, homens simples para ser guerreiros, pescadores, enfim. Deus não estava interessado exatamente na sua intelectualidade. Você vai ter um Paulo da vida que era intelectual, mas você vai ter homens simples que são chamados até hoje por Deus para servir. Isso não interfere no seu aprendizado nessa escola. É diferente da escola tradicional, né? Ele disse que a escola da vida é diferente da escola convencional. Na escola convencional, essa escola normal que nossos filhos frequentam, primeiro aprendemos a lição e depois a gente faz uma prova. É assim, na escola normal a gente estuda, aí o professor diz, estuda esse capítulo aqui, porque semana que vem tem uma prova. E na semana que vem você faz uma prova sobre aquele capítulo que você estuda. Hernandes vai dizer que na escola da vida é diferente. Primeiro você passa pela prova, depois você aprende a lição. Primeiro nós somos testados, provados, e com isso aí a gente extrai uma lição. Interessante. E é assim que nossa vida é conduzida, né? Aprendemos a lição depois. E ele traz isso aqui, ele diz que os alunos que passarem pela prova aprendem a lição, esses são os bem-aventurados. São os que passaram e aprenderam, e Deus que passa não aprende, né? E ele diz que, por outro lado, os que se fecham ao aprendizado, os que não aprendem, mesmo sendo esmagados pelas circunstâncias, pelas tribulações, pelas dificuldades que Deus vai trazer sobre aquela pessoa, muitas vezes pelo próprio sofrimento, né? Esses aí vão colher derrotas amargas, consequências desastrosas na vida. Tem gente que não cede de jeito nenhum, nem diante de sofrimento, diante de provação, não muda não, né? Tem gente que é mais fácil de aprender. Então, Hernandes faz exatamente essa abordagem e ele diz que nossa vida é uma eterna sala de aula. E é mesmo. É como se a gente estivesse tendo uma sala de aula 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, sempre aprendendo, levando uma pancada aqui, levando outra ali, mas estamos tentando caminhar nessas circunstâncias, né? A família, a igreja, o trabalho, os amigos, as vitórias, as derrotas, a saúde, a doença. Acho que você aprendeu isso, né? Não. A vida e a morte, tudo é sala de aula para o ensino de Deus para nós. Então Deus usa todas as circunstâncias, todas as situações. O fato de gente descendo uma ladeira que deixa explorar, Deus usa cada circunstância para trabalhar na vida do homem, do cristão. Cabe a nós, como eu disse no início, interpretar cada circunstância, cada situação à luz da palavra de Deus. Né? Senão a gente vai viver como uma pessoa qualquer do mundo e não consegue ver nas circunstâncias, naquilo que Deus coloca em nossas vidas, sentido. Vive por viver, acorda, trabalha, dorme, come, nada mais do que isso. Não é assim. Né? O homem sábio não vive dessa maneira. Né? Então, ele vai dizer que as aulas nessa caminhada cristã não se limitam aos cultos e estudos bíblicos. Se a vida é a sala de aula, tem muitos crentes que estão usando apenas os momentos de culto como sala de aula. Quando você chega em casa, você não lê mais a Bíblia, você não ora mais. Não. Cristão, a sala de aula é 24 horas por dia. Não se limita aos momentos que você está na igreja, ou no discipulado, ou seja o que for. Né? Em cada situação, na relação com seus filhos, na relação com seus amigos de trabalho, na relação com os vizinhos, tudo ali é uma sala de aula. O momento que você tem para evangelizar, o momento de dar um bom testemunho, ajudar uma pessoa, fazer alguma coisa, discipular uma pessoa, você tem um fogo, isso aí faz parte dessa caminhada. E aí, assim, basicamente, o que a Hernandes vai fazer aqui é tratar
Ele trata de outras coisas, mas basicamente ele usa duas matérias, como numa escola, duas matérias para nos ensinar muita coisa. Ele usa a alegria e a dor. E ele mostra que, tanto através da alegria, nós aprendemos muita coisa, como através da dor, do sofrimento. E tem gente que não consegue enxergar em circunstâncias adversas o ensinamento. Ele vai dizer que não, a gente aprende mais na dor do que na alegria, né? E é interessante isso aí. Então, isso, claro, cabe a nós, porque na 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quantos de nós conseguimos enxergar nas bênçãos, nos momentos de alegria, ensinamentos? Mais difícil. Muita gente esquece. A gente lembra mais de Deus quando a gente está em maior dificuldade, né? É mais difícil ser humilde quando eu tenho tudo. É difícil. É mais difícil até a gente ser grato quando está dando tudo certo. Mais difícil. Já no sofrimento, mais fácil. E Hernandes vai dizer que a dor é uma das maiores professoras da vida. E aí a gente tem que entender o que o sofrimento nos ensina. O sofrimento, as adversidades nos ensinam muita coisa, né? Nos ensina, como tem lá em Romanos 5, 3 e 4, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Quando estamos passando por dificuldade, a gente aprende a entender o que é paciência. E ele diz: e a paciência produz a esperança, e a esperança, e a paciência produz a experiência a esperança. Como exercito a minha esperança em momentos tão tranquilos? É difícil. Como eu vou exercitar a minha paciência em momentos tão estáveis? É difícil. E aí nós vamos exatamente trazer essa ideia de que na dor, no sofrimento, a gente aprende mais do que na alegria, nos momentos mais tranquilos. No segundo capítulo, eu vou ler aqui uma parte, vou ler aqui uma partezinha para vocês, antes de entrar no segundo capítulo. Ele vai dizer assim, que a vida é um mosaico em que as coisas boas e ruins acontecem. Exatamente essa ideia da alegria, da dor, ele vai trazer essa ideia. Ele diz: sem a profundidade dos vales, as dificuldades, jamais poderíamos apreciar a beleza dos montes. A gente só sabe que um monte é bonito e é alto porque existe um apontando mais baixo. Na época não tinha nem noção do que é monte. Então às vezes é preciso passar por momentos mais difíceis. Ele diz: sem a escuridão da noite, jamais poderíamos apreciar a grandiosidade do céu estrelado. Às vezes a gente só consegue ver as estrelas quando está escuro. Você consegue ver de dia assim tão facilmente? Eu não consigo. E ele continua. Deixa eu fazer uma marcação aqui. Ele diz: não somos produtos das crises, elas apenas nos revelam. Os maiores heróis da humanidade nasceram do ventre da crise e foram forjados no deserto das provas. Os maiores líderes da história foram treinados no deserto. É verdade? É verdade. E aí ele traz vários exemplos aqui, eu não vou entrar, né? De pessoas que foram forjadas na dificuldade. E esses homens ficaram bem mais fortes do que os que foram forjados no ambiente bem tranquilo. Então nós crescemos muito nas circunstâncias adversas. Ele diz: não devemos desistir da vida apenas porque estamos atravessando desertos. O sofrimento é a escola da vida em que aprendemos as maiores lições. O deserto das provas não é um acidente, mas um apontamento. Não é um acidente. Deus usa as circunstâncias. Ele faz parte, ele diz que o deserto faz parte do currículo de Deus para nós.
O sofrimento está na agenda de Deus não para nos destruir, mas para nos fortalecer. E ele diz que o fogo das provas queima as esporas, mas depura o ouro. Aquilo que eu aprendi no início. É preciso passar pelo fogo para queimar tudo que não presta e ficar apenas aquilo que interessa. E muitas vezes só conseguimos fazer isso diante das dificuldades, obviamente. Fogo não é algo que representa nada tranquilo, né? Ele diz: a diferença entre um crente e um ateu não se revela nas circunstâncias, ou seja, naquilo que acontece em nossas vidas, porque o que acontece ao crente também acontece ao descrente, ao ateu. Ele também fica doente, nós ficamos, ele fica liso, a gente fica liso. Então, tem suas dificuldades, seja ateu, seja crente, é isso que ele está dizendo, né? A diferença, ele diz, entre um e outro não são as circunstâncias, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. A diferença entre o crente e o descrente, entre o crente e o ateu, seja como for, está exatamente na base. Sobre que base o crente constrói sua vida e sobre que base o descrente constrói sua vida. Porque as circunstâncias adversas vão vir dando para o outro. E aí ele traz aquela passagem lá de Mateus 7,24. Da casa que foi construída sobre a rocha e da casa que foi construída sobre a areia. Ele vai dizer que são duas casas iguais. É como se fosse um crente ou um descrente. As casas aparentemente são iguais. Quem olhar por fora não vê diferença. Isso que está assim, a colocação. Mas quando vieram as tempestades, uma cai e a outra fica de pé. E aqui? O que fez? Uma frase de Deus caiu que mostra exatamente isso. É exatamente a fundação sobre a qual as casas foram construídas. Né? E você constrói sobre a areia, quando vier as tempestades, ela vai cair. Então é essa ideia aqui. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Os que ouvem as suas palavras, é exatamente o texto de Mateus fala sobre isso, né? As pessoas que ouvem e obedecem. E tem aquelas que ouvem e não obedecem. E o livro traz exatamente esses 25 personagens, exatamente nessa ideia de quem obedeceu, quem desobedeceu. Saulo desobedeceu, Daniel obedeceu. E aí ele sai fazendo a correlação. E exatamente essa ideia aqui da casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. Uns que ouvem e obedecem, uns que ouvem e não obedecem. E essa é a nossa caminhada. Né? Temos aí nessa pegada, né? E quem é essa base? A base das nossas vidas é Cristo, é o fundamento, é a fundação. Se quisermos construir nossas vidas afastadas de Cristo, teremos problemas sérios. Né? Eu venho aqui. E ele vai mostrar que nessa escola, onde passamos por tribulações, dificuldades, nossa fé fica mais forte, né? Fica mais robusta, mais combativa, menos insegura, a gente tem uma fé mais madura. E ele vai fazer exatamente aquela ideia lá do ouro que passa pelo fogo. A qualidade do metal é comprovada exatamente pelo fogo, a quantidade de calor que pode suportar, né? E ele mostra exatamente isso, como faz a comparação com a nossa fé. Ele diz que a vida é um lugar para que todos aperfeiçoem suas habilidades. E ele volta a repetir: é uma escola onde ninguém se gradua, ninguém recebe graduação antes de partir, onde nenhuma matéria se esgota, não terminam as matérias do livro, a gente sempre está aprendendo. E todos são sempre aprendizes. Todos são alunos e todos estão sempre aprendendo. Não tem quem chegou ainda a um nível de dizer: eu não aprendo mais, eu já sei tudo. Esse é o primeiro que vai. Esse cara aí está condenado ao fracasso. Esse que acha que já sabe tudo. Lá
Lá em Tiago 1:2, a palavra de Deus diz: devemos, é motivo de toda alegria passardes por várias provações. E aí, essa ideia que estou repetindo, que ele traz da gente se alegrar nas tribulações, sabendo que essas tribulações elas têm um propósito. Deus quer ensinar várias coisas para a gente através das circunstâncias, né? Ô irmão, aqui tem um texto aqui, 1 Pedro 4, a partir do versículo 12, diz assim: amados, não estranhar de prova que vem sobre vós, para vos tentar, como sabemos, pois estranhos acontecessem, mas alegrados no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também a revelação da sua glória nos realizeis e alegreis. Se pena não tem que suspões, os humilhados bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A diferença do cristão para não cristão é que, apesar do sofrimento dessa vida, né, que nós somos livres de não passar por várias ocasiões como o irmão aqui teve, mas sobre nós tem o conselho de Deus, tem a assistência do Espírito Santo, tem o livramento de morte, o ministério do Senhor, ele tem o refúgio, ele tem o escape, mas o descrente não, o descrente ele vive uma casa construída sobre a areia, e quando a tempestade vem derruba, e o cristão não, ele está ali, firmado sobre Cristo, né, que eu só estou e consumo da nossa parte. Tranquilo, exatamente isso, a gente falou, isso mesmo. Agora, Hernando volta vai para lá no segundo capítulo. Aqui ele apresentou a escola, essa vida, onde nós estamos matriculados. Agora ele vai falar sobre o professor, que é o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, e as provas, ele vai mostrar que as provas pelas quais passamos nessa escola, quem escolhe não somos nós, quem escolhe é o próprio Deus. As matérias que vamos, porque eu creio também que Deus trata, sempre digo assim, Deus trata todos diferentes, não fazendo acepção de pessoas, obviamente, mas Deus trata diferentes conforme as suas diferenças. Isso é uma forma de ser também justo e igualitário. Deus, quando trata eu e Chico diferente, é porque Chico é diferente de mim. Ele é melhor, eu é pior, eu melhor, eu pior. Mas Deus conhece Chico e me conhece. Não tem como trazer o mesmo tratamento. E eu creio que nessa escola da vida, na nossa caminhada, Deus vai trazer provas para Chico que não necessariamente vai trazer para mim. Deus tem uma maneira diferente de trabalhar com ele, diferente de trabalhar comigo, trabalhar com cada um de vocês, né? Então, isso é importante ter em mente também. E aí, o livro vai apresentar exatamente quem é Deus. Quem é esse grande professor que nos ensina? E ele vai dizer assim: Deus é o Criador do universo e o sustentador da vida. É interessante porque quando a gente diz que Deus é o Criador do universo e o sustentador da vida, todo mundo sabe disso. É como se fosse assim, você lê um livro desse e diz: grande coisa esse não está dizendo aqui, ninguém sabe disso. Sim, todo mundo sabe que Deus é o Criador do universo e o sustentador da vida. Mas quando leva isso aqui a sério, lembra disso no dia a dia? Saber por saber, eu sei que Deus é o Criador do universo. Eu sei que Deus sustenta a minha vida. Mas no dia a dia eu vivo com isso na cabeça, eu enxergo as circunstâncias, tendo como base isso aqui: Deus é quem criou tudo, Deus é quem me sustenta, que nada acontece na minha casa, Deus sabe todas as coisas, Deus é um Deus todo-poderoso. Não sei se a gente vive assim. Então, a gente tem que também aprender a ler algumas coisas óbvias. A gente às vezes só quer ler coisas muito aprofundadas. Eu queria que esse livro fosse extremamente aprofundado. Eu já vi gente dizendo assim: eu não gosto muito de livro e tal, não, porque é muito simples. Você não vive um simples, está atrás de uma coisa bem difícil. Você não vive um simples que você lê. Às vezes é melhor ler o simples, o óbvio, para ver se a gente pode se acorda. Eu li o óbvio,
Ele vai dizer que o profeta Isaías diz que Deus é aquele que mede, ele está apresentando Deus. Deus é aquele que mede as águas à concha de sua mão e mede o pó da terra em balança de precisão. Deus é aquele que mede os céus a palmo e os estende como um cortina para neles habitar. Deus espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Isaías 40, do 12 ao 26. Ele vai dizer que Deus é aquele que do nada tudo criou pela palavra do seu poder para o louvor da sua glória. Amém? Esse é o professor. Esse que a gente está trazendo. Esse é o nosso professor. Não é muito simples não, viu? Nosso professor é o mestre dos mestres, né? Ele diz: quando passamos pelo vale da dor, precisamos olhar para a majestade de Deus e não para as profundidades das nossas feridas. É isso que eu acabei de dizer. Quando a gente está passando por dificuldades, a gente não lembra nem do ovo. A gente não lembra nem do ovo, porque Deus é um Deus todo poderoso. A gente foca em quê? A gente prefere focar nas circunstâncias, muitas vezes. Interessante, é isso que ele está dizendo. Quando passamos pelo vale da dor, precisamos olhar para Deus. Se olharmos para nós, entraremos em pânico. Se olharmos para Deus, sentiremos paz. Se observarmos os ventos contrários e o rugir das tempestades, naufragaremos. Mas se fixarmos os olhos em Cristo, caminharemos sobre as ondas levantes. A gente lembra de Pedro, né? Caminhando sobre as águas, a palavra de Deus diz que ele olha para o vento, para as tempestades, para as ondas e tal, Pedro tem medo e afunda. Jesus diz: homem de pequena fé. Então ele faz uma apresentação que eu fiz bem resumida de quem é Deus, né? Ele vai falar aqui, muito bom, mas não tem tempo, obviamente. E por último, ele vai falar sobre o livro. Vou pular aqui, ó. Pula muito, né? Ele vai falar de Deus aí, coisas maravilhosas. E por último, Hernandes vai trazer essa ideia do livro. Na escola nós temos o professor, que é Deus, nós temos o livro, que é a palavra dele. E agora ele vai falar um pouco sobre a palavra dele, mostrando a confiabilidade da Bíblia, muito bom também. Né? A gente tem que ter isso em mente. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, segundo uma palavra inerrante e todo-poderosa. Então a Bíblia é esse livro, essa apostila que nos norteia, né? Essa bússola. E as tribulações são as nossas provas, nossas provações. Né? E ele diz assim sobre a palavra de Deus, sobre o livro que nós devemos usar como cristãos. Ele diz, ele faz uma história aqui, né? Que é suficiente para a gente entender o que é o cristianismo, a quem nós estamos servindo, por que estamos aqui, por que somos cristãos. Ele diz assim: certa feita, um ateu insolente e cheio de orgulho intelectual começou a provocar um cristão sincero, porém não tão intelectual como ele. Então chegou um certo ateu muito intelectual e quis humilhar um simples cristão com pouco conhecimento. Ele diz assim, que o ateu chamou o cristão para um debate público. Queria humilhar um público. Sua intenção era humilhá-lo e expor ao ridículo diante das pessoas. O cristão, porém, sem se intimidar, aceitou o desafio. Contudo, disse que mais importante do que discutir ideias era provar a veracidade do cristianismo pelos seus frutos. O cara foi muito inteligente. Melhor que a gente está discutindo aqui conhecimentos intelectuais, é melhor a gente entender quem é que dá fruto, o que é que funciona, enfim, o que é que funciona e o que não funciona. Ele queria mostrar que o cristianismo funciona e que o ateísmo não funciona. E ele disse o seguinte: então arrematou, o cristão disse: trarei para o debate um bocado de homens e mulheres que outrora foram devassos, bêbados, drogados, prostitutos, mentirosos, ladrões e assassinos, mas que foram transformados pelo poder da palavra de Deus.
E ele continua dizendo: você deverá também trazer aqueles que foram arrancados da escravidão do vício, das algemas da degradação humana e da devassidão do pecado por meio do ateísmo. Diz: pronto, eu vou trazer os meus, eu vou de forma prática, de mostrar o que você vai dizer aqui. Eu vou trazer um bocado de gente, de assassino, de ladrão, de viciado em droga, mas que foram transformados. E você traz os que foram transformados através do ateísmo para cá. E ele termina dizendo assim: o altivo cético, que era o ateu, diante do desafio, saiu cabisbaixo e desistiu do confronto. Não precisou discutir com aquele homem, não precisou ter o debate, ele queria palmilhar o cristão. Simplesmente ele mostrou aqui o poder da palavra de Deus, que transforma vidas, transforma pessoas. Não tem nada que possa transformar a vida das pessoas que não seja a palavra de Deus. É isso que a Nós vai trazer aqui e vai falar aqui muito bem sobre a palavra do nosso Deus, né? É confiável e poderosa ela é. E aí, às 11 horas, a gente vai para a conclusão. E ele vai dizer assim, concluindo, ele diz: a escola da vida não é fácil. Como na escola convencional, muitos têm medo de serem reprovados, a exemplo de Caim e Saul foram reprovados. Mas ao analisar a vida desses homens, vemos que eles viveram sem se importar com a vontade do Senhor. Né? Muita gente vive sem se importar, pois na verdade não pertenciam verdadeiramente a Ele. Como tantos outros infiéis, eles só queriam sempre satisfazer os próprios desejos carnais e egoístas, e não estavam dispostos a se submeter à disciplina do Senhor. As palavras arrependimento e contrição não faziam parte do seu vocabulário. Aquelas pessoas não se arrependiam, não se quebrantavam. Eles trilharam o próprio caminho e desprezaram a vontade de Deus, que é sempre boa e perfeita. A culpa não cabe ao professor celestial. Tem gente que culpa Deus pelas suas próprias mazelas, mas parece que é fruto da sua própria desobediência. Ele diz: a culpa não cabe ao professor celestial, não cabe a Deus, mas os alunos que se recusaram a seguir suas orientações perfeitas. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, mas querem ser aprovadas, querem viver do jeito que bem entenderem, mas querem estar arrebentados. E ele continua dizendo assim: nem sempre é fácil tirar nota máxima nessa escola, a escola da vida. Mesmo os heróis e as heroínas da fé de Hebreus 11 viveram situações reprováveis em algum momento da vida. Foi aquilo que a gente disse de Pedro, né? E tantos outros homens da vida. Em algum momento aqueles homens erraram, falharam. Né? Ele diz: mesmo assim, perseveraram na fé, e hoje eles servem de exemplo, e todas as coisas que foram registradas sobre eles no livro, na Bíblia, foram escritas como advertência a nós, a Platônia, né? Lá em 1 Coríntios 10, 11, como uma advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Mesmo com problemas, ele diz que esses homens são heróis, foram aprovados, porque também nós temos nossas falhas, nós não somos perfeitos. Então a ideia não é buscar a perfeição que a gente não vai encontrar no mundo, óbvio, nós somos pecadores, mas a ideia é ser exemplo, né? E aquela ideia de quando eu partir, qual vai ser o meu legado, né? O que é que eu vou deixar? Eu vou estar no rol, como esses homens, no rol da fé, eu vou estar servindo de exemplo para as pessoas. Eu fui aprovado, eu vou ser conhecido como Caim, como Saul. Ele diz assim, duas páginas aqui no livro, o livro foi não. Ele diz: aprendemos com Jó, aí ele traz a ideia de Jó, como aprovado.
e com outros servos e servas de Deus ao longo da história, que a escola da vida pode ser muito dura, desgastante e desafiadora. Você não tem dúvida que Jó sofreu muito. Há dores no corpo e na alma, sofrimento de todos os lados, angústias, tribulações, perseguições, até mesmo de pessoas próximas. Tudo isso tenta nos levar para longe de Deus e da sua vontade. No entanto, cada um desses elementos compõe parte dessa grande escola. Aqui está indício, tudo isso faz parte do trabalho de Deus em nossa vida. Diz que vai nos moldando mais e mais, até que cheguemos, como tem lá em Efésios 4:3, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A ideia, o livro diz que a ideia central de Deus trabalhar em nossas vidas, mesmo através de situações difíceis, é nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Cada vez mais nos tornar parecidos com Cristo. E ele termina dizendo assim, é outro parágrafo do livro, diz: continue firme na grande escola de Deus, seja um aluno perseverante, a exemplo de quem? De Jó, de Daniel, de Maria, de Noemi, e acima de tudo, seguindo o exemplo de Jesus. Apegue-se firmemente ao Senhor, à sua palavra, à oração, à comunhão com os irmãos, a uma vida de fidelidade e santidade. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o seu Deus, o grande professor. Aprenda com Ele e desfrute de sua presença por toda a eternidade que se avizinha. Em breve, viveremos esta promessa em nossa vida. Qual é a promessa? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 3 e 4. Ele diz: no final, tudo terá valido a pena e cumprido o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Interessante, né? Então nós lemos o livro em 40 minutos. Mas quem quiser comprar o livro, compre no seu preço, não foi o que eu comprei, mas enfim, deve ser caro. Esses livros geralmente são baratos, geralmente eu compro aí na consciência cristã. Mas é isso aí. Deu para entender? Tá bom? O livro é bom. Não sou eu, sou o Paulo. Amém? Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que tivemos, ó Deus, de compartilhar um pouco deste livro, Deus, que mostra o teu agir em nossas vidas, ó Deus, como grande professor, como Deus todo-poderoso, que mostra, Deus, o poder da tua palavra, uma palavra inerrante, na qual podemos confiar plenamente, ó Deus, e sobretudo crer em tudo que o Senhor escreveu nesta palavra, Deus. Assim, ó Deus, te damos graças por tudo, que o Senhor é bom, que o Senhor livre cada um de nós, e nós podemos perceber a tua mão, como disse aqui o irmão Francisco. Temos sempre, Deus, essa capacidade de conseguir enxergar o bom em nossas vidas, de trabalhar mesmo nas dificuldades, nas adversidades. Assim oramos, ó Deus, entregamos tudo a todos em tuas santas mãos, em nome de Jesus oramos. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Tu me deixou os 25 personagens, né? Deus abençoe grandemente, vamos em paz à noite, com Ricardo, para a palavra do Senhor.